Acompanhe comigo. Diz assim, ó. OAB 2011.2. 2011.2. Fala assim: determinada lei municipal publicada em 17 de janeiro de 2011 fixou o aumento das multas e alíquotas previstas aos fatos jurídicos tributáveis e ilícitos pertinentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, daquele ente federado. Considerando que determinado contribuinte tenha sido autuado pela autoridade administrativa local em 23 de dezembro de 2010, em razão da falta de pagamento do ISS dos meses de abril de 2010 a novembro de 2010, assinale a alternativa correta a respeito de como se procederia à aplicação da legislação tributária para a situação em tela. Gente, questão fácil. Professor, essa questão não é fácil não. Olha o tamanho do enunciado dela. Eu não vou nem ler. Eu vou passar logo para a próxima. Eu vou logo para o estatuto da OAB. Não, gente, não é assim não. Tem que ler com calma. Veja, vocês vão perceber que uma palavra que está nesse enunciado resolve toda a questão. Toda a questão é exteriorizada em uma única palavra. Quando ele fala aumento. Volta lá para o quadro. Vê só. Vamos com calma agora. Vê, ele disse que uma nova lei, uma lei de 17 de janeiro de 2011, fixou o quê? O aumento das multas e das alíquotas relativas aos fatos jurídicos tributáveis e ilícitos do ISS. Ora, gente, traduzindo, ele está dizendo que essa lei de 2011 aumentou a multa, a penalidade e aumentou a alíquota do tributo. O tributo em si. Então, quer dizer, Rafael Novaes, que aumentou as duas coisas. Aumentou a penalidade e aumentou o tributo em 2011, certo? Certo. Aí fala assim, ó. Considerando que determinado contribuinte tenha sido autuado pela autoridade administrativa local em 23 de dezembro de quando, gente? 2010. Opa. Quer dizer que ele foi autuado antes da nova lei. Foi autuado antes da nova lei. Foi autuado em 23 de dezembro de 2010 em razão da falta de pagamento do ISS nos meses de abril de 2010 a novembro também de 2010. Então, o fato gerador foi em 2010, ele foi autuado em 2010 e só em 2011 veio uma nova lei e determinou o aumento. Determinou o aumento de quê? O aumento do tributo e o aumento da penalidade. Gente, resolvida a questão. Por que resolvida a questão? Falei para vocês que, em se tratando do princípio da irretroatividade tributária, nós devemos lembrar que, em relação aos tributos, não há possibilidade de retroação. Ou seja, não há como uma nova lei que aumentou o tributo retroagir, não. Sempre vai ser qual? Sempre vai ser a do fato gerador. Sempre vai ser aquela. Não há irretroatividade. A lei pode aumentar, a lei pode diminuir, não importa. Se a lei posterior aumentou, diminuiu, não importa. O que importa para o tributo é no momento do fato gerador. Se o fato gerador da nossa questão veio em 2010, vai ser o tributo, olha, a alíquota aquela de 2010. Porque em relação ao tributo, não há irretroatividade. Agora, em relação à multa, há sim a possibilidade de retroagir. Mas eu falei para vocês, gente, que ela só vai retroagir quando o quê? Só vai retroagir quando for benéfica. Ou seja, vamos imaginar, tá certo? Para melhorar nosso entendimento na questão. Ora, o ISS tinha uma alíquota de 10%. Aumentaram para 15%. A alíquota do tributo aumentaram para 15%. Só que ele foi pego depois desse aumento. Ele vai ter que pagar aqui a alíquota. A alíquota de 10, professor. A alíquota de 10, porque foi a alíquota do fato gerador. O tributo, não vai haver retroação em relação ao tributo. Certo, mas vamos supor que em 2010, aquela penalidade fosse de 20%. A penalidade. Se veio uma lei posterior e disse que é de 10% agora a penalidade, foi mais benéfica? Foi. Pagava 20 antes e agora 10. Então essa aqui retroage. Agora, e se essa lei veio e fez o contrário? Ora, a penalidade era 20%. Agora é 50%. Ora, é mais benéfico para o contribuinte, gente? Claro que não. É mais prejudicial. Ora, era 20%,
agora é 50. Aumentou. Se aumentou, não retroage, não. Vai se manter aquela penalidade também do fato gerador. Então, tributo sempre do fato gerador. Penalidade só vai ser a posterior, a que venha depois, que vai retroagir, só vai vir depois se for mais benéfica. Se for para lascar o contribuinte, mais prejudicial, aí ela não vai retroagir, não. E a questão foi clara. A questão disse que ele foi autuado em 2010 e em 2011 houve o aumento. Aumento de quê? Do tributo. Aplica-se aqui em 2010? Não, professor. Tributo é sempre em 2010, certo? Mas houve aumento também de quê? Da multa, da penalidade. Ora, prejudicou ele ou não? Prejudicou. Então vai retroagir para aplicar aqui? Também não vai retroagir não, gente. Então, claro que em relação a isso nós temos o quê? Tanto a alíquota do tributo vai ser a do fato gerador, como também a penalidade vai ser a mais benéfica ainda, a do fato gerador, e não essa outra que aumentou. Entendido isso, vamos para as nossas alternativas. Rapidinho, vê o que é que ela vai dizer. Diz assim, ó, letra A, seriam mantidas as alíquotas e multas nos valores previstos na data do fato gerador. Alternativa letra A de amor, gente, pois a alíquota sempre é a do fato gerador e nesse caso a multa por ter sido a nova lei mais prejudicial, claro que também não seria aplicada. Letra B diz, seriam aplicadas as alíquotas previstas na nova lei e as multas seriam aplicadas nos valores previstos no fato gerador. Não, lembre-se que em relação à alíquota vai ser sempre também a do fato gerador e não a da nova lei. A alternativa C vai dizer, seriam mantidas as alíquotas nos valores previstos na data do fato gerador, certo? E as multas seriam aplicadas nos valores previstos de acordo com a nova lei. Gente, claro que não seria. Por quê? Porque essa multa aqui, a nova lei aumentou. Se aumentou, não retroage. E letra D, seriam aplicadas alíquotas e multas nos valores previstos de acordo com a nova lei. Claro que não, pois ambas estariam aumentando, então também não seriam aplicadas. Meus queridos, então chegamos aí a algumas questões resolvidas já pela mera literalidade dos dispositivos. Vejam que conseguiremos arrancar várias questões de tributário do nosso revisaço. Não desistam de mim porque eu não desisti de vocês não. Espero vocês no próximo bloco e até lá.